Para realizar a preleção ao Sr. Ministro, o excelentíssimo Sr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Excelentíssimas autoridades, minhas senhoras, meus senhores, não é a todos que a sorte reserva a um professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, assim é que nós, da casa, costumamos nos referir a ela, que é muito anterior à Universidade de São Paulo, saudar um ilustre professor da mesma faculdade em vias de encerrar sua profícua e brilhante carreira no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Henrique Lewandowski. Não é ele, na história da casa, o primeiro a ocupar o elevado cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem será o último, porque na corte já existe um outro professor, afora, que também pertence ao quadro de ministro do Supremo Tribunal Federal, e certamente, embora eu não seja profeta, certamente muitos outros professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco chegarão ao ápice da carreira no plano jurisdicional. Assim, a homenagem ao ilustre mestre, que saúdo nesta ocasião, também é uma glorificação das arcadas, outro nome com que se designa a querida e admirada Faculdade de Direito. Nasceu essa faculdade no Primeiro Império, criada por Dom Pedro I do Brasil, o Dom Pedro IV de Portugal, pela lei de 11 de agosto de 1827. E esse mesmo, como ele também foi quem outorgou a Constituição Brasileira de 1824. Constituição que também foi adotada por longo tempo em Portugal. Estas considerações, sem dúvida, são marcadas pelo ufanismo de um paulista que lá estudou, da qual foi por longos anos professor, como todos que aqui estão presentes já se aperceberam disso, inclusive pela emoção que me toma nesta ocasião. O professor Lewandowski fez o seu curso de pós-graduação com brilho, porque eu já era professor nesse tempo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E exatamente, sob a orientação do pranteado professor Dalmo de Abreu Dalari, um dos professores mais brilhantes da faculdade, professor de Teoria Geral do Estado. Assim, foi lá no Largo de São Francisco que ele alcançou os títulos de mestre em 1980, de doutor em 1982, de livre docente em Direito do Estado em 1994. Em 2002, a demora é simplesmente porque, às vezes, os titulares do Largo de São Francisco demoram para morrer. Como vários constitucionalistas aqui presentes podem comprovar. Em 2002, conquistou em concurso disputado brilhantemente o cargo de professor titular de Teoria Geral do Estado, que ainda hoje ministra com zelo e brilho, tanto no curso de graduação como no de pós-graduação. Tem assim formado ilustres e talentosos discípulos que darão continuidade à sua obra. Sua formação acadêmica não se limitou, todavia, apenas ao estudo do direito. Com efeito, formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo em 1971. Nos Estados Unidos, obteve o título de Master of Arts na área de Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts University. Já vem que eu sou francófilo e não americanófilo. Administrado, curso esse administrado em cooperação com a Universidade de Harvard.
Tem uma ampla obra jurídica publicada, seja em colaboração de livros, seja como autor ele próprio. Salientam-se entre os seus livros, permitam-me citá-los, Proteção dos Direitos Humanos na Ordem Interna e Internacional, que mostra bem qual é a preocupação maior que tem guiado a sua carreira e a sua atividade. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. Globalização, regionalização e soberania. E também um trabalho muito cuidadoso sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das cotas raciais no ensino superior. Esse livro, ou esse trabalho, foi publicado por iniciativa da ONU Mulheres e exatamente, portanto, com apoio internacional. Militou intensamente na advocacia entre 1974 a 1990, tendo sido conselheiro da Ordem dos Advogados, seção de São Paulo, de 1989 a 1990, ocupou os cargos de secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo, de 1984 a 1988, e também da presidência da Empresa Metropolitana de Planejamento do Grande São Paulo, em Plaza, de 1988 a 1989. Ingressou na magistratura como juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, pelo 5º Constitucional da classe dos advogados. Foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça Paulista por merecimento, como integrou sucessivamente nesse tribunal a seção de Direito Privado, a seção de Direito Público e o órgão especial desse tribunal, isto de 1997 a 2006. Foi eleito, exerceu o cargo de vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros de 1993 a 1995. É, como todos sabem, ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Supremo Tribunal Federal, exerceu a presidência dessa casa e teve várias tarefas delicadas a enfrentar enquanto presidente. Por exemplo, foi ele quem presidiu o julgamento do último impeachment que já ocorreu no Brasil. Também, evidentemente, exerceu funções, foi no Tribunal Superior Eleitoral, que presidiu, e voltou agora, parece, para lá, num momento delicado em que a sua habilidade certamente, se mais uma vez será demonstrada, e participou interinamente e foi interinamente presidente da República Federativa do Brasil entre 15 a 17 de setembro de 2014. Com relação a inúmeros processos que relatou na Suprema Corte, praticamente todos se destacam por concernirem a direitos fundamentais. Assim, ele participou da decisão sobre a constitucionalidade dos sistemas de reserva de vagas das universidades públicas com base no critério étnico-racial, bem como para estudantes egressos do ensino público. Também participou de uma norma moralizadora importante, sendo um dos que votaram a favor da proibição da contratação de parentes de autoridades para o exercício de cargos públicos de acordo com a Constituição Federal. É também autor
e participante de várias outras decisões concernentes às garantias das pessoas sujeitas ao regime prisional. É também um zeloso combatente em decisões sobre a incolumidade física dos presos e também, durante a Covid, foi participante da tomada de decisões extremamente relevantes e contribuíram para que essa peste não fizesse maior dano brasileiro. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi responsável, entre outras ações, pela implantação das audiências de custódia nas 27 unidades da Federação Brasileira, nas quais um juiz decide o destino imediato de uma pessoa presa em flagrante, que lhe deve ser apresentado no prazo máximo de 24 horas. Ainda exercendo todas essas tarefas que são absorventes e penosas, Sua Excelência não deixou de lado a carreira universitária e continua ministrando aulas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde eu espero que continue também a fazê-lo depois de aposentado. E foi também lá coordenador do curso de pós-graduação da Casa. Não preciso dizer que foi agraciado com diversos títulos de cidadania e várias condecorações, destacando-se as medalhas da Ordem do Rio Branco, do Mérito Naval, do Mérito Militar, do Mérito Aeronáutico e do Congresso Nacional. Esta breve e resumida narrativa demonstra cabalmente que o ministro Lewandowski é um eminente jurista, um brilhante magistrado, que merece o aplauso de todos, cuja falta sentirão quando ele realmente se aposentar da carreira universitária, o que pode ser prolongado por mais tempo, e também a sua contribuição é extremamente importante para o desenvolvimento das letras jurídicas. Honra, portanto, faço e desejo ao ministro Henrique Lewandowski. Sirva ele de exemplo para todos que militam no Judiciário e se alistam entre os soldados da Justiça. Muito obrigado. Dignas autoridades e personalidades presentes, que saúdo na pessoa deste verdadeiro ícone do magistério universitário, do direito público, mais especificamente do direito constitucional, que é o professor Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu saúdo também, especialmente, as senhoras e senhores que me honram com a sua presença. Registro a presença de minha mulher, Yara de Abreu Lewandowski, que veio especialmente do Brasil para acompanhar essa cerimônia. E quero dizer que é para mim uma emoção absolutamente indizível ser saudado por esse grande mestre de todos nós. Agradeço de todo o coração a designação que foi feita pelos organizadores desse Fórum Jurídico de Lisboa, o professor Carlos Blanco de Moraes, o professor Luiz Felipe Salomão, o professor Gilmar Mendes, a designação
do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, como viram, exagerou, sem dúvida nenhuma, nas menções que fez à minha pessoa. Queria dizer, professor Manuel, minhas senhoras e meus senhores, e vou ser muito breve, que recebo com surpresa, com perplexidade, esta homenagem. Tal como disse o eminente colega, ministro Gilmar Mendes, e agora saúdo também meu querido amigo e colega Alexandre de Moraes, como disse o ministro Gilmar Mendes, na homenagem que lhe prestaram pelos 20 anos de serviço na Suprema Corte Brasileira, que estamos ambos, ele e eu, mais acostumados com críticas e censuras do que com elogios e agrados, porque jamais buscamos o aplauso fácil, porém efêmero, da opinião pública. Por isso creio, minhas senhoras e meus senhores, que aqui hoje nós estejamos a homenagear, mais do que tudo, a resiliência. A resiliência daqueles que, a despeito das adversidades, buscam guardar valores e princípios, a começar pelo ideal de justiça. A resiliência daqueles que abraçam uma visão de mundo, que passam pela construção de uma sociedade mais livre, mais justa, mais fraterna e mais solidária. A resiliência daqueles que entendem que os direitos fundamentais das pessoas precisam ser intransigentemente respeitados, mesmo quando, por algum deslize pessoal ou capricho do destino, tenham caído na desgraça e passem a ser alvo da execração de todos. A resiliência daqueles que, à moda do poeta romano Terêncio, proclamam: sou homem e nada do que é humano me é estranho. A resiliência daqueles que, por isso mesmo, pautam as suas vidas pela tolerância e compaixão para com o próximo, sem que lhes falte, todavia, coragem de agir com firmeza naquilo que entendem correto, ainda que tenham que arrostar forças contrárias, muitas vezes superiores. A resiliência daqueles que, como Rudyard Kipling, o poeta inglês, naquele seu famoso escrito C, diz que aqueles que sabem que, encontrando a desgraça e o triunfo, precisam tratar da mesma forma esses dois impostores, continuando, porém, a sonhar, e sem fazer dos sonhos os seus senhores, estes dominarão a terra. A resiliência daqueles que, inspirados em Nietzsche, naquele seu imortal livro filosófico, poema, Assim Falava Zaratustra, escreve: tudo vai, tudo volta, a vida gira sem cessar, tudo morre, tudo torna a florescer, correm eternamente as estações da vida. Embora, termino, eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, minhas senhoras e meus senhores, termino dizendo que, embora longe daqueles que fizeram de suas vidas um exemplo de resiliência, permitam-me concluir singelamente, num acanhadíssimo balanço de quase meio século de dedicação à vida pública e ao magistério, sem faltar com a necessária modéstia, e tomando de empréstimo uma famosa frase de Voltaire. Nós estamos aqui com um cultor da literatura francesa. Je fais un peu de bien,
c'est mon meilleur ouvrage. Fiz um pouco de bem, e esta é a minha melhor obra. Muito obrigado.